meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim, sempre nas graças de Deus. Estamos aqui para darmos continuidade aos nossos bate-papos sobre mediunidade, o que você precisa saber. Hoje já estamos no tema 132 e esse tema vai exclamar o seguinte: larga do meu pé, chulé. Larga do meu pé, Chulé, você me deu um gelo e agora não para de me mandar mensagem. O nosso estudo espírita dessa quinzena vai tratar sobre a obsessão simples. Ouçamos aí o que Allan Kardec nos fala sobre este assunto. A palavra obsessão é um termo genérico pelo qual se designa esta espécie de fenômeno, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. As causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. É, às vezes, uma vingança que este toma de um indivíduo de quem guarda queixas da sua vida presente ou do tempo de outra existência. Muitas vezes também não há mais do que o desejo de fazer o mal. O espírito, como sofre, entende de fazer que os outros sofram. Esses espíritos agem, não raro por ódio e inveja do bem. Daí o lançarem suas vistas malfazejas sobre as pessoas mais honestas. Outros são guiados por um sentimento de covardia, que os induz a se aproveitarem da fraqueza moral de certos indivíduos que eles sabem incapazes de lhes resistirem. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, capítulo 13. Fica bem claro nessa exposição de Kardec, não é? Que algumas motivações dos espíritos para nos obsidiarem, não é? Então ali ele fala algumas motivações que levam alguns espíritos a nos obsidiarem. Uma delas é aquela de que, como ele sofre, né? Ele age por sentir inveja do bem, fazendo também com que nós soframos, né? Um outro motivo está em se aproveitar das nossas fraquezas morais para nos prejudicar, não é? Porque às vezes nós damos aí essas oportunidades. Assim, a obsessão simples, ela é um fenômeno muito comum, não é? Nas nossas vidas. E nós não nos apercebemos dela muitas vezes. E em virtude, obviamente, de que nós estamos nessa relação com os nossos irmãos desencarnados e eles influenciam as nossas vidas bem mais do que nós supomos, não é? Em diversos casos, em alguns casos, né, nós podemos afirmar que a obsessão, em virtude dessa relação com vários espíritos que nós temos, ela torna-se banal. Ou seja, o espírito às vezes nos obsidia por não haver empatia conosco, por não ir com a nossa cara, digamos assim, né? Veja, vamos observar esse diálogo que aconteceu numa das nossas reuniões mediúnicas, né? Que um irmão veio nos explicar sobre as motivações da obsessão, e ela é bem esclarecedora. Ouçamos aí. Queridos irmãos, estamos reunidos para os ensinamentos que hoje versam sobre as questões obsessivas, as suas banalizações e seus ataques gratuitos. Há pessoas, nossos irmãos, ainda tão apegados às suas personas de maldade, e como egoístas, orgulhosos e mesquinhos, se envolvem em conflitos banais, normalizados pela fofoca, pela maledicência e tantos outros. Irmãos que se apegam ainda nessas pequenas rachaduras da alma, para continuarem suas vidas no plano material ao ataque a indivíduos, que, por sua vez, descobertos da prece, do amor, da humildade, são presas fáceis. Para estes espíritos, a obsessão é banal pelo simples fato de apenas antipatizarem com o encarnado. Nessas circunstâncias, eles se apegam às pessoas e adentram para as suas casas. Praticam a maldade, sem ao menos questionar a si mesmos por que estão fazendo tal ação.
É a maldade pela maldade. Procuram desestruturar casais, pais e filhos, parentes próximos, amigos. Implantam sempre em suas mentes uma palavra de desconforto, de ambiguidade, dissimulam, lançam dúvidas e, por isto, nomeamos de obsessão banal. Esses espíritos são aos milhares, sugam as energias dos encarnados porque sobrevivem nesta condição. É o combustível para viver no plano espiritual e negar toda a sua existência. É o que a psicologia humana diz, negação da sua realidade. Por isto, as obsessões são tão comuns, são tão vigentes. Estas, aos milhares, diferenciam-se das obsessões mais profundas e mais subjetivas do que as obsessões de vidas anteriores. Desavenças pretéritas em que os espíritos carregam ódio pelo seu rival. São obsessões aparentemente diferentes, mas carregam em si o descontentamento da alma. Devido a esses irmãos que se perdem nessas ações, ainda tão maléficas para a humanidade, é que muitas famílias são atravessadas por essas obsessões comuns. Desejamos que eles possam abrir suas mentes e consigam enxergar o mundo lá fora, os imensos benefícios da oportunidade do aprendizado. Um irmão. Essa fala, né, essa orientação desse irmão, ela foi dada em virtude de que nós havíamos dialogado com uma outra pessoa, uma irmã desencarnada, e que uma vez, por ela ter sido traída quando ela estava encarnada, ela obsidiava uma senhora, não é? Que ela acreditava que essa senhora era infiel. Então vocês vejam que é tão banal que ela, a desencarnada, viu essa senhora encarnada conversando com um homem na rua, não é? E supôs que ela estava sendo infiel ao marido, sendo que ela não sabia que este homem que ela conversava era um primo e que veio contar para ela sobre o falecimento de um parente distante deles. E ela passou a obsidiar essa senhora, né, a ponto de a senhora já estava doente, já estava enferma. Então, é isso que se torna, que mostra a banalidade da obsessão simples. Ela se torna banal às vezes. Então, com esse exemplo, nós podemos ver que a dissimulação do espírito, ela não nos deixa perceber essas obsessões banais, né? Então fica a orientação da prece, como o irmão disse lá na fala, do amor, não é? E da humildade, para que a gente consiga se fortalecer contra essas nossas rachaduras da alma, né? Como ele bem disse. Pois, do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso a um espírito mau. As causas físicas se opõem forças físicas. A uma causa moral tem-se de opor uma força moral. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, meus amigos, não se trata apenas de nós tirarmos o chulé, né? Largar o chulé do nosso pé. Vai mais além do que isso, né? É necessário nós refletirmos sobre os nossos atos, não é? Porque quando a gente cresce moralmente, nós vamos nos preparando para nos livrarmos ou evitarmos essas obsessões banais, né? Além de auxiliar esses irmãos perdidos, né? E carentes, muito carentes de amor. Era isso que eu tinha que falar nessa quinzena, sempre lembrando que mediunidade é uma relação de amor e caridade. Fiquem todos com Deus e tchau.